fala também do Flamengo, com o anúncio de uma aposentadoria que está sendo preparado. Adiamento do julgamento do Vitor Roque. Eu quero ver o que a galera vai falar agora. Quero ver. A gente vai trazer essa informação e tem também uma ótima notícia para vocês, torcedores do Flamengo, que não vão poder comparecer a Lima para a final da Libertadores. O Flamengo está preparando algo super especial para você fazer parte desse jogo e, quem sabe, do tetracampeonato da Libertadores, o primeiro brasileiro tetracampeão, Flamengo ou Palmeiras? Eu espero que seja o Flamengo, é claro. Mas antes de trazer as informações, gostaria de dar um recado especial para vocês da nossa parceira KTO. Embora o futebol brasileiro esteja parado, o jogo do Flamengo e do Palmeiras são jogos atrasados, mas tem amistosos da seleção, vocês podem fazer a fezinha também no jogo do Flamengo. Enfim, galera, corre no site da KTO, lá tem várias odds, lá tem vários esportes, não tem só futebol, não tem só futebol brasileiro, tem tudo que você necessita para fazer sua fezinha e aí, quem sabe, garantir aquela grana extra. Vamos para as informações. Eu vou começar falando desse caso do Vitor Roque, desculpa. Pois é, o STJD adiou o julgamento de Vitor Roque do Palmeiras, né? Inicialmente o julgamento estava marcado para segunda-feira, mas foi adiado para quarta-feira. O Palmeiras ofereceu um acordo de transação disciplinar para Vitor Roque no STJD. O caso está com a Procuradoria do Tribunal. Se a proposta for aceita, o atacante não perderá jogos na reta final do Brasileirão. Nesse caso, a suspensão de jogos seria substituída por outro tipo de punição, como multa, e o caso seria encerrado. Quero ver o que a galera vai falar. Gente, assim, esquece o caso Bruno Henrique. São coisas diferentes, não pode comparar. O que o Vitor Roque fez, na opinião das pessoas que indiciaram o Vitor Roque para ele poder ser julgado no STJD, foi caso de homofobia. E se ele cometeu um caso de homofobia, ele precisa ser julgado por isso, ponto, e acabou. A gente já viu clubes sendo punidos porque os torcedores no estádio gritaram músicas homofóbicas. É isso, gente. O futebol, o mundo evoluiu. Não só o futebol, a sociedade evoluiu. E ainda bem, né? Ainda bem. E as pessoas precisam evoluir também. O Vitor Roque parece que ele não entendeu a gravidade do erro dele em uma entrevista coletiva que ele deu recentemente com a seleção brasileira. Mas agora eu estou curioso para ver o que o pessoal vai falar com esse adiamento aí do julgamento do Vitor Roque. Pessoal, uma curiosidade aqui. A Arrascaeta não vai estar em campo nesse sábado, obviamente. Ele está servindo a seleção uruguaia. E um aproveitamento do Flamengo com e sem a Arrascaeta. Olha, fiz aqui, ó, os números. Vamos lá. Em 2025, desde quando o elenco principal estreou? Sem a Arrascaeta, 7 jogos do Flamengo, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Um aproveitamento de 57%. Com a Arrascaeta, 57 jogos, 39 vitórias, 11 empates e 4 derrotas apenas. Um aproveitamento de 75%. Isso explica bem a importância do Arrascaeta para o Flamengo em 2025. E eu falo, para mim é a melhor temporada da carreira dele, sem sombra de dúvidas. Está jogando muita bola. E hoje, se eu tivesse que votar, melhor jogador do futebol brasileiro e também do Campeonato Brasileiro. Para mim, não tem dúvidas em relação a isso. Não sei para alguns aí, mas eu votaria nele com certeza. Ó, você, torcedor do Flamengo, que não vai poder comparecer a Lima na final da Libertadores, seja qual for o motivo, tá? Ah, não conseguiu passagem, não conseguiu ingresso, não tem dinheiro. Calma, o Flamengo, para tentar fazer você fazer parte dessa festa linda, maravilhosa, que inclusive pode ser algo histórico, porque seria o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores, e o Palmeiras também pode conseguir isso, mas você, torcedor, pode se sentir parte dessa linda festa, porque o Flamengo está organizando um grande evento no Maracanã para os torcedores assistirem ao jogo lá, através de telões, como foi em 2019, mas dessa vez será algo ainda maior e melhor elaborado também, porque o Flamengo vai colocar à disposição 70 mil bilhetes, tudo está sendo fechado, organizado, planejado para que o clube divulgue nas redes sociais. Mas essa informação a gente trouxe ontem nas nossas redes sociais, @VeneCasagrande Twitter, @VeneCasagrande Instagram, de que o Flamengo está organizando essa grande festa. Muita gente chama de FanFest,
Flafest, enfim, eu não dei nenhum nome, eu botei como grande evento, porque a pessoa falou assim, Vene, bota como grande evento, porque a gente ainda está fechando, inclusive esse detalhe de como será chamado o evento, mas vai ter sim um evento para 70 mil pessoas pelo menos, essa é a projeção do Flamengo, o planejamento do Flamengo. Imagina 70 mil pessoas no Maracanã para assistir a um jogo pelo telão. Tem gente que não consegue colocar 50 mil pessoas no estádio, e o Flamengo vai colocar 70 mil torcedores para assistir a um jogo através de um telão. É o que eu falo, a torcida do Flamengo é absurda, tem que respeitar a torcida do Flamengo. Pessoal, para o jogo de logo mais, o Felipe Luiz tem 12 desfalques, nós já falamos muito sobre isso nos vídeos anteriores. De La Cruz foi o último nome a entrar nessa lista, por dores no joelho, e aí o Felipe Luiz ele tinha uma dúvida pelo menos até a noite de sexta-feira. Qual é a dúvida? Ele não tem Arrascaeta, não tem outros jogadores considerados titulares da equipe. Como que ele vai formar o meio de campo? A primeira opção, Pulgar, Everton Araújo, Saul, e aí ele bota Samuel Lino, Luiz Araújo e Bruno Henrique, ou ele bota Pulgar, Saul, Luiz Araújo para fazer a função do Arrascaeta, Cebolinha aberto de um lado, do outro lado Samuel Lino e Bruno Henrique centralizado. Essas são as duas dúvidas que o Felipe Luiz tem para montar. Ele, repito, até a noite de sexta-feira ele não tinha definido. Óbvio que ele vai definir em determinado momento nesse sábado. A pré-eleição vai ser... Ó, deixa eu ver aqui, que me passaram até o horário da pré-eleição. Vou mostrar não, vou falar para vocês. Ó, a pré-eleição vai ser 3h30. Estamos falando aqui, pelo menos no documento que me mandaram. 3h30. Então, às 3h30, mais ou menos, 4 horas, os jogadores saberão o jogo 6h30 da noite. Pessoal, como que eu faria, tá? Se eu tivesse que escolher, eu começaria com Pulgar, Saul, Luiz Araújo, Cebolinha, mesmo Cebolinha não rendendo do lado direito, e aí o Samuel Lino do lado esquerdo, ou colocaria o Samuel Lino do lado direito, Cebolinha do lado esquerdo, e o Bruno Henrique centralizado. Pelo menos eu montaria desse jeito. Não começaria com o Everton Araújo, porque é um jogador que me incomoda demais, ele retém muita bola, não tem um passe que quebra a linha, e eu acho que o Flamengo vai precisar de jogadores como o Saul em campo, como o Pulgar em campo, jogadores verticais, que vão para cima, tem passes bons, que quebram a linha adversária, e o Everton Araújo não é esse jogador. E vocês, como é que vocês montariam? Quero a opinião de vocês, estamos juntos e fui! Hora de falar sobre uma pesquisa sobre as maiores torcidas do futebol brasileiro, pesquisa essa encomendada pela CBF. Toda vez que a gente traz pesquisas, gera muita polêmica. Primeira colocação nessa pesquisa do Flamengo, 26%. Corinthians aparece em segundo com 19%. São Paulo é o terceiro com 9%. O Palmeiras é o quarto com 7%. Na sequência, o Vasco da Gama, 5%. O Internacional, 4%. E o Cruzeiro, também 4%. Com 3% aparecem Atlético Mineiro, Grêmio e Santos. 2% para Botafogo, Bahia e Fluminense. Outros times somam 11%. Gostaria que você usasse o espaço para comentar. Primeiro, para dizer se acredita em pesquisas sobre tamanho de torcida. E depois, o que você pensa sobre esses números que eu apresentei, beleza? Hora de falar sobre os clubes brasileiros e o fair play financeiro. Ao longo da semana, a CBF anunciou como pretende começar a praticar o fair play financeiro a partir de 2026. Só para você entender, esse fair play financeiro tem a intenção de exigir que os clubes só gastem aquilo que são capazes de arrecadar, para acabar com essa história de clubes devedores. Pois saibam que se as regras que serão aplicadas a partir de 2026 já estivessem valendo no Campeonato Brasileiro do ano passado, só 7 dos 20 times da Série A seriam aprovados. Você quer saber quais são os 7, certo? Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Criciúma, Cuiabá e Juventude. E a coisa mais alarmante vem agora. Falei sobre 7 clubes aprovados numa atmosfera ou numa demonstração de 20, certo? Pois saiba que desses 7, 4 caíram. Os 4 rebaixados estavam entre o grupo de times que respeitava o fair play financeiro. São eles o Cuiabá, o Atlético Goianiense, o Criciúma e o Atlético Paranaense. Sobre os 13 clubes que jogaram a Série A do ano passado e teriam sido reprovados se o fair play já estivesse valendo: Botafogo, que foi campeão, Fortaleza, 4º colocado,
Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Vasco, Vitória, Galo, Fluminense, Grêmio e Red Bull Bragantino. Hora de falar sobre um jogador do Flamengo que deve anunciar no ano que vem sua aposentadoria. Danilo, 35 anos de idade, recentemente contratado pelo Flamengo e convocado para a seleção brasileira, deve disputar a próxima Copa do Mundo em 2026. O Danilo tem a intenção de pendurar suas chuteiras no fim da próxima temporada. Dá uma olhada na declaração do lateral / zagueiro. Muito provavelmente o próximo ano será meu último como atleta profissional. É um projeto que eu tenho de muitos anos, de chegar até os 35 anos, e calhou de eu conseguir que fosse no Flamengo. O Danilo é rubro-negro fanático e tinha esse sonho de atuar pelo time do coração. Jogador que passou pelo Santos, foi para o futebol europeu e por lá rodou bastante. Só para completar em relação ao Fla, registrar que o rubro-negro enfrenta nesse sábado na Arena Pernambuco o Sport, precisando da vitória e com a chance de voltar à liderança do Brasileiro em caso de tropeço do Palmeiras contra o Santos. O provável Flamengo com Rossi, Emerson Royal, João Vitor, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Saul e Wallace Ian, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. Fala rapaziada, mais um vídeo importante aqui no canal do Brenner Fly, informações do Flamengo para você aí de casa se manter sempre muito atualizado. Fortalece com like, se inscreva no canal. Voltaremos assim que tá mais notícias. Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, tropa, fui!